Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical e não foi possível gravarmos aí a primeira lição da classe dos jovens, não deu para gravar e nós vamos gravar a segunda aula, a segunda lição da nova revista da Escola Dominical, que é a revista Conectar Mais Jovens, que é desse quarto trimestre de 2024. Nós vamos gravar aqui a lição 2, que é o primeiro vídeo dessa revista de Escola Dominical dos Jovens. E o tema da nossa lição é o amor do pai por seus filhos. É a parábola, né? A parábola do filho pródigo. O texto de referência está lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 20 ao 32. E nós vamos estudarmos aqui esta lição de número 2, da classe dos jovens. Aqui, esse estudo foi dividido em 3 tópicos, como é o costume, né? Do professor, do comentarista está dividindo. E nós vamos aqui estudar aqui neste momento. No primeiro tópico nós vamos ver sobre o contexto da parábola. Primeiro ponto, o direito à herança. Segundo ponto, a vida longe do pai. Segundo tópico, os filhos e o pai. Primeiro ponto, o retorno do filho mais moço e a atitude do filho mais velho. Aqui no terceiro tópico nós temos aplicações para a vida, a misericórdia de Deus e o amor de Deus para com o perdido. Glória a Deus por isso. Esse é o esboço da lição, esse tema, o amor do pai por seus filhos, a parábola do filho pródigo, né? É um texto muito conhecido, uma história muito conhecida na Bíblia. Mas antes de nós entrarmos aqui no comentário para estudar, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, né? Se inscrevesse no nosso canal, para que o YouTube possa estar notificando você, te mandando uma mensagem, quando o vídeo de estudo da Escola Dominical for gravado, quando nós publicarmos no YouTube, aí para que você possa receber aí esse estudo diretamente no seu celular. Dito isso, então vamos lá então. O direito à herança. A parábola conta a história do pai, que possuía 2 filhos. Em certo momento, o mais novo pediu a sua parte da herança. Naquele tempo existia 2 formas de transmissão de herança. Primeiro, através de um testamento. Segundo, entre vivos, que consistia que o pai dividiria seus bens, mas somente depois da sua morte. Seus herdeiros poderiam gozar de suas posses. De acordo com Craig, nome aqui em inglês, né? Comentarista, Craig S. Kehler, no Novo Testamento, vida nova. O pedido do filho mais novo era algo impensável na antiguidade, pois queria dizer, pai queria que estivesse morto. Aqui nós vamos ver, dentro desse contexto histórico, que o filho, ele tinha tudo na casa do pai, mas isso já não satisfazia mais o filho mais novo na casa do pai. Ele não tinha mais prazer de estar na casa do pai, né? Tinha tudo na casa do pai, tinha alimento, tinha roupa, tinha um amor do pai, mas o filho desprezou tudo isso. E uma das coisas que chama atenção, que nós podemos dizer que as regras da casa do pai
que realmente deixou o filho insatisfeito, incomodado e não queria viver debaixo das regras da casa do pai. Então nós vamos ver que a mesma coisa o pecador, o ser humano quando está em pecado. O ser humano quando está em pecado, ele não quer viver debaixo da lei de Deus, debaixo da palavra de Deus. Ele quer liberdade, né, para andar na libertinagem. A libertinagem, a pessoa desobedece às leis, às regras. A pessoa quer liberdade, ou seja, para pecar contra Deus. Então nós vamos ver que o filho mais novo, ele pediu a herança dele, mas nós vamos ver que de acordo com, dentro do contexto, ele só poderia ter direito à herança com a morte do pai. Com a morte do pai, através do testamento, né? Nós vamos ver que na nossa própria lei aqui no Brasil, quando o pai, né, o pai, a mãe, trabalhou muito, conseguiu construir patrimônios, nós vamos ver que a herança para os filhos, ela só pode ser legalizada de acordo com a lei quando o pai ou a mãe, quando os donos do patrimônio, do dinheiro, morrem. Aí os filhos vão ter parte na herança, né? Vão dividir a herança através do óbito, quando aquela pessoa morre. Então nós vamos ver que, de acordo com o comentário aqui, o filho mais novo, quando ele pede a herança para o pai, a parte dele da herança, né, de acordo com esse entendimento, era como que ele se quisesse que o pai estivesse morto, porque ele pediu a herança. Então, de acordo com esse conceito, com esse estudo, era desse jeito, né? Entre os vivos, que consistia que o pai dividiria seus bens, mas somente depois da sua morte. Então nós vamos ver que através da morte que era dividido, né, a herança entre os filhos. E nós vamos ver que esse jovem, uma coisa que me chama a atenção é que ele queria viver no pecado, ele queria fazer a vontade dele, né? Eu acredito que na casa do pai tinha regras, né? Tinha bons costumes, e nós sabemos que a pessoa, quando vive em pecado, quando ela está em pecado, ela não quer obedecer a palavra de Deus. Ela quer a liberdade para andar na libertinagem, né? Pecando contra Deus e desagradando a Deus. Então nós vamos ver que quando Jesus ele fala essa parábola para os fariseus naquela época lá, do seu ministério, ele estava falando da vida do homem que desprezou a Deus, que saiu da presença de Deus, que pecou contra Deus. Então nós vamos ver que fala do pecado do ser humano que está afastado de Deus, que desobedece a sua palavra. Ao mesmo tempo também fala a mensagem desse filho pródigo sobre o amor de Deus pelo pecador. O amor de Deus pelo pecador. A palavra de Deus fala assim que Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então vamos continuar a leitura aqui ainda no primeiro tópico. Realizando o trabalho mais brilhante, mais humilhante, e o judeu apacentando os porcos. Além da humilhação, passou a necessidade de tal forma que sentiu vontade de comer a comida dos porcos. A vida longe de Deus e o abismo que chama outro abismo, ocasionando o pecado, vergonha, escárnio na vida do homem. Aqui nós vamos ver que esse jovem, quando chegou nessa terra distante, se envolveu com prostituição, se envolveu com pecado, gastou tudo que tinha, em pouco tempo, se viu sem nada, né? Longe da presença do pai, e ele procurou emprego, e o emprego que deram para ele foi de apacentar porcos. Nós vamos ver que, biblicamente falando, porcos são animais imundos, né? De acordo com a religião do judaísmo. De acordo com o templo, né? O porco
Deus ele proibiu que esse animal fosse sacrificado no altar de Deus como propiciação pelo pecado. Ele foi proibido, ele era um animal imundo de acordo com a ordenança de Deus. Então nós vamos ver que esse jovem judeu, ele desceu mais fundo do abismo e ele foi apacentar porcos. E o que é pior, ele desejou comer a comida dos porcos, que era realmente uma vergonha. Lá em Salmos, em Salmos 42, 7, diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, a pessoa quando começa a pecar contra Deus, ela não fica simplesmente no pecado. Ela vai se afundando no lamaçal da desobediência e do pecado. Mas como eu falei com você agora, essa parábola fala sobre duas coisas. A pecaminosidade do ser humano, o seu estado pecaminoso diante de Deus, longe da presença de Deus, e ao mesmo tempo também fala sobre o amor de Deus para com os perdidos, né? Esse é o ponto-chave dessa parábola, o amor de Deus para com os perdidos. Foi justamente por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, para libertar e salvar o homem da condenação do pecado. Aqui no segundo tópico nós temos o retorno do filho mais moço. Após a condição humilhante de subsistência do filho mais novo, de tal forma que o seu trabalho se assemelhava ao trabalho escravo. O texto diz que caiu em si, tal expressão, tanto no aramaico, que era a língua materna de Jesus, quanto no hebraico, significa converteu-se. O sofrimento e a tribulação fazem parte dos métodos pedagógicos de Deus para nos ensinar e corrigir os nossos erros. A volta à casa do Pai foi recebida com um banquete, recebeu um anel, sandálias nos pés e vestes novas. Isso o Senhor faz conosco, nos perdoa, restabelece a nossa condição de filhos. Aqui, eu vou discordar aqui do comentarista. Dentro desse estudo, dentro desse contexto, eu vou discordar, porque ele fala que a pedagogia de Deus para nos ensinar e corrigir nossos erros. Nesse caso aqui, nesse estudo, dentro desse contexto, nós vamos ver que o filho, ele estava sofrendo, passando fome, ele estava sendo humilhado por causa da sua desobediência. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que dentro desse contexto, Deus sim, em outro estudo, dentro do contexto de outro estudo, Deus ele realmente nos prova, nos castiga, para que nós possamos realmente aprender com ele. Deus ele nos disciplina, como está lá em Hebreus capítulo 12. Ele nos disciplina para que nós possamos ser participantes da sua santidade. Está na Bíblia. Agora, dentro desse contexto aqui do filho pródigo, em Lucas no capítulo 15, ele está sofrendo por causa da sua desobediência. Ele está sofrendo por causa do seu pecado. Ele está sofrendo porque ele não suportou as regras da casa do Pai. Ele não suportou os costumes da casa do Pai e ele saiu e foi fazer a vontade dele. E nós sabemos que quando nós fazemos a nossa vontade, nós pecamos contra Deus. Quando nós deixamos de renunciar ao pecado, quando nós deixamos, a palavra de Deus de lado, quando nós não oramos, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não se arrependemos dos nossos pecados, quando nós não medimos as consequências, quando nós não somos responsáveis pela nossa desobediência, sim, vai vir as consequências do pecado, que é a tristeza, que é a maldição, que é a morte espiritual e por fim também que é a morte eterna, que é o lago de fogo, o inferno. Sem contar que a palavra de Deus diz que quando a pessoa ela permanece na prática do pecado, ela vai ser julgada por Deus,
né, conforme os seus pecados. A pessoa, quando desvia da presença de Deus, se ela não voltar, se ela não retornar, ela vai morrer espiritualmente e, por fim, ela vai para o inferno, ela perdeu a salvação. Mas nós vamos ver aqui, dentro desse contexto, né, que fala sobre o amor de Deus para a humanidade perdida nos seus pecados. Então nós vamos ver aqui que teve consequências na vida daquele moço por causa da sua desobediência e do seu pecado. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz aqui nesse comentário que ele caiu em si, ou seja, despertou a consciência dele através do sofrimento. O sofrimento despertou a consciência dele e ele falou: eu estou aqui padecendo necessidade, passando fome, enquanto os trabalhadores do meu pai têm comida em abundância. Vou me levantar e vou ter com meu pai, através do sofrimento dele, através do sofrimento que foi causado pelo pecado, pela sua desobediência. Nós vamos ver que ele estava longe do pai, longe da presença do pai. Aqui o pai aqui representa Deus. Esse filho pródigo representa a humanidade perdida, sem Jesus, sem Jesus no pecado. E o ser humano, quando recebe a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus desperta a consciência do pecador e o Espírito Santo convence ele do pecado, Convence realmente que ele é um pecador e que ele necessita do perdão de Deus, que ele necessita de um redentor, de um remidor, de um salvador. Então, esse é o texto, essa é a explicação mais correta desse texto, desse estudo da palavra de Deus. Vamos continuar a leitura. O retorno do filho mais moço é uma alegria incomparável, mesmo diante da afronta feita ao seu pai anteriormente. No entanto, o mais velho encontrava-se indignado. O irmão mais velho censurou seu pai, negando-lhe, o mais moço, o direito de ser chamado de irmão, chamando-lhe este teu filho. Todavia, a fidelidade do pai, ao recebê-lo com a vida, suplanta toda a desonra praticada. Aqui nós vamos ver aqui que tem dois perdidos aqui. Aqui nós vamos ver aqui que esse filho mais velho representa o legalismo religioso, na época de Jesus, dos judeus. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os religiosos daquela época representa o filho mais velho. O filho mais novo representa o pecador, o gentil, que estava longe da presença de Deus. Então nós vamos ver que o filho mais velho representa a elite religiosa lá da época de Jesus. Então nós vamos ver que direto Jesus, quando Jesus começou o seu ministério, ele andava com pecadores e prostitutas, e muitas vezes ele curava um gentil, ou seja, uma pessoa que não era judeu. E ele era alvo de muita crítica pelos fariseus, pelos saduceus. Ele era muito criticado por isso. Então nós vamos ver que o próprio Jesus ele foi criticado, porque ele perdoava lá os pecadores lá, a pessoa que não era um fariseu, não era um saduceu ali. Então nós vamos ver que o filho mais velho representa aí esses fariseus, que achava, que dizia, olha, se orgulhava, se exaltava, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, não precisamos de mais nada, nós somos filhos de Abraão, nós temos aliança com Deus, nós somos filhos da promessa. E Jesus falou assim, olha, vocês têm por pai o diabo, não Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam que Abraão, me viu e se alegrou. Vocês entenderiam que Abraão me viu e se alegrou, e que eu sou enviado do Pai. O Pai me enviou. Então o que acontece? Eles não entendiam isso. Então nós vamos ver que o filho mais velho representa a elite religiosa, os fariseus, os saduceus, na época de Jesus. E Jesus ele contou essa parábola dizendo
né, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver que Jesus ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, ou seja, isso retrata o filho pródigo. Então nós vamos ver que o filho mais velho ele ficou irado, ele ficou chateado, com a volta do filho mais novo. Ele não se alegrou, foi motivo dele ficar irado, ficar revoltado, ficar irado. Não quis entrar e não participar da festa. Então nós vamos ver que os fariseus eram desse jeito. Eles não queriam que as pessoas fossem salvas, porque falavam que Jesus era um falso profeta, porque Jesus andava com pecadores e publicanos. Então nós vamos ver que é isso. Nós vamos ver que realmente esta é a lição desta parábola. Então vamos aqui para o terceiro tópico, Aplicações para a vida. A parábola do filho pródigo nos faz refletir-nos e nos posicionar em que lado nós estamos. Do filho Gastão, que vive uma vida dissoluta, do irmão mais velho, e do irmão mais velho, que sente indignação diante do fato ou da posição do pai que recebeu seu filho, com amor e misericórdia. A misericórdia de Deus. Jesus nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Em muitas passagens podemos observar Jesus movendo-se de íntima compaixão para com aqueles que padeciam. Mateus capítulo 9, 36. A misericórdia é o atributo em que Deus o move diante do sofrimento humano. A palavra de Deus diz que a misericórdia, o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre juízo. Mas eu quero perguntar para você, você sabe o que significa misericórdia? Muitos não sabem. A palavra misericórdia significa miséria, ou seja, é a junção de duas palavras, miséria e córdia. Córdia ou cardia ou córdia, significa coração. E a palavra miséria é a junção de duas palavras. Significa ver a miséria do próximo de coração. E nós vamos ver que o coração na Bíblia fala da alma. O coração na Bíblia não é o órgão que bombeia sangue. A linguagem figurada da Bíblia aponta que quando se fala do coração, está falando da parte imaterial, está falando da nossa alma. Então nós devemos ver a miséria do nosso próximo, ou melhor, quando Deus olha para o homem miserável pecador, ele usa de misericórdia, ou seja, ele vê a misericórdia de coração, ou seja, com compaixão, ele se compadece através da misericórdia. Ele olha a miséria do ser humano, mas ele olha de coração, ele olha se compadecendo, Foi o que Jesus fazia. Jesus, ele se compadecia das pessoas e ver o estado miserável das pessoas, muitas das pessoas eram doentes por causa do pecado. Nós vamos ver que vários textos aqui do Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus, quando via uma pessoa doente, às vezes aquela enfermidade era o diabo que colocava na vida daquela pessoa por causa do pecado. A pessoa fazia a vontade de Satanás e o diabo colocava doença na vida daquela pessoa. Jesus ia lá, expulsava aquele demônio da vida daquela pessoa e curava aquela pessoa daquela enfermidade. Então nós vamos ver que há vários textos na Bíblia, em que Satanás ele colocava enfermidade na vida das pessoas. E Jesus ele tinha grande compaixão, Ele tinha grande compaixão daquelas pessoas naquele estado miserável,
de enfermidade e pessoas possessas por espíritos malignos. Jesus vinha, expulsava o demônio e curava aquelas pessoas. Então nós vamos ver que a palavra de Deus diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 9, 27. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que somente o coração que experimentou e reconheceu a misericórdia de Deus pode agir dessa forma. Então nós vamos ver que o filho pródigo, quando ele caiu em si, ou seja, despertou a sua consciência, ele voltou para o pai, e de longe o pai viu o filho, o pai correu de encontro ao filho, né? Trocou as roupas do filho, as roupas, colocou sandália nos pés do filho, colocou um anel no dedo do filho e depois matou o bezerro ali, para que pudesse se alimentar daquele animal. E houve-se uma grande festa, porque todos se alegravam, porque o pai falou assim: olha, meu filho estava morto e reviveu, meu filho estava perdido e foi achado. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que cada item aqui tem um significado espiritual. A sandália, o anel, as vestes e o bezerro cevado. Ali nós vamos ver que aquele bezerro ali, né, aponta para o sacrifício. Nós vamos ver que o povo de Israel no Antigo Testamento, quando Deus ele constituiu a lei sacrificial, nós vamos ver que quando o judeu pecava contra Deus, ele teria que trazer um animal, quando ele tinha condições de trazer um animal. Se ele não tivesse condições de trazer um animal, eu falei isso aqui várias vezes, né? Na outra lição nós falamos várias vezes sobre a questão do sacrifício. E nós vamos ver que quando o judeu quando não tinha condições de trazer um cordeiro, de trazer um cabrito, um bezerro, de sacrifício pelo pecado, ele trazia uma oferta de cereal, né? Óleo, farinha, azeite. Ele trazia uma oferta de cereal para servir de oferta pelo seu pecado. Então nós vamos ver que é importante aqui o animal. O animal ele morreu e houve festa. Então nós entendemos aqui que era preciso ali morrer o animal, matar o animal, sacrificar o animal ali pelo pecado do filho, né? Então nós vamos ver aqui também que o anel no dedo significa autoridade, o anel no dedo. Nós vamos ver que o chinelo nos pés significa o andar com Deus, né? Significa os caminhos retos de retidão. Quando se fala sobre os pés, sandálias, se fala sobre andar no caminho de Deus, andar no caminho reto, no caminho da justiça, no caminho da obediência. E quando se fala sobre vestes também, nós vamos ver que esse filho mais novo, ele tinha perdido todo o dinheiro, ele estava com a roupa toda rasgada, a roupa suja, porque ele não tinha onde morar, ele não tinha onde tomar um banho, ele não tinha onde se alimentar, ele não tinha nada, ele tinha virado um mendigo, ele tinha virado um miserável, humanamente falando, ele não tinha nada. Então nós podemos ver que a roupa suja dele foi trocada, e quando se fala sobre vestes aqui, fala sobre a nossa vida espiritual aqui, né? Fala sobre vestes espirituais. Nós podemos ler no livro de Zacarias, se eu não me engano, no capítulo 3 ou capítulo 4, não me lembro direito, mas a palavra de Deus fala assim que o sumo sacerdote Josué, ele estava em pecado, estava com as vestes sujas, e Satanás ele estava acusando ali, né, o servo de Deus. E nós vamos ver que o anjo repreendeu Satanás e falou: "Se eu te repreenda, Satanás, esse é como tição tirado do fogo." E Deus ordenou que o anjo trocasse as vestes do sacerdote. Então nós vamos ver que quando a Bíblia fala sobre vestes, fala sobre o perdão, fala sobre o renovo espiritual e também fala sobre salvação. Salvação, renovo espiritual, perdão e a salvação
da nossa alma. Então, sandálias, anel no dedo, as vestes e o animal. Cada um elemento ali que nós vamos ver que é descrito aí no capítulo 15, está falando sobre bênçãos espirituais que Deus nos concede, através de Jesus Cristo. Vamos aqui então para o final, no terceiro tópico, no segundo ponto, o amor de Deus para com o perdido. Quem nós somos nessa parábola, aquele que gasta a herança do Pai com as coisas efêmeras, aquele que mesmo na casa do Pai está distante dele e não goza da sua presença e dos privilégios de ser filho. Aqui está falando do filho mais velho. Independentemente da nossa condição, o Pai está sempre de braços abertos. Ele ignora a nossa ingratidão quando verdadeiramente caímos em si, reconhecendo as nossas misérias e humildemente entramos em sua presença. Ele nos estabelece completamente como filhos e nos dá dignidade e perdoa os nossos pecados. Então essa aqui é a leitura que nós fizemos. Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aqui é só um resumo aqui da escola dominical, só um resumo. E chegamos aqui no final. Parabéns para você que chegou no final aqui, desse estudo. E eu quero pedir para você mais uma vez se inscrever no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a sua igreja, o seu pastor. E eu espero você no próximo vídeo, na lição 3, Seja prudente e vigilante. A lição 3. A lição 3 vai ter lá em Mateus capítulo 25, vai falar das 10 virgens. Vai falar das 10 virgens. E nós vamos aprender aqui lições importantes para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe. Então ficamos por aqui. Um abraço. Um abraço para você e sua família em nome de Jesus.